Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, pessoal? Sou Alexandre Kaique, da Ecoagro Floresta. Estou aqui em mais um SAF Vlog para mostrar para vocês mais um sistema agroflorestal aqui que a gente fez o plantio, tá? Dessa vez a gente está em Viçosa do Ceará e vou mostrar aqui para vocês esse modelo, né? Qual foi esse modelo que a gente fez aqui, qual é a proposta dele, como que tudo começou, para onde é que ele vai caminhar. E aí algumas dicas que vocês podem estar pegando aí para os SAFs de vocês, né, para os plantios de vocês. Acho que esse formato de vídeo é bem interessante para mostrar para vocês as diferentes formas de fazer, né? Então vamos lá. Tu tem um facão aí, né, mano? Eu ia pedir pra tu tirar ali. Nós vamos dar início aqui o curso. Meu facão aqui também. Tirar uns Vamos dar piquetes início pra o gente. curso aqui agora, cara. Tá certo. Fininho igual esse aqui, ó. Pode tirar até umas... Essa área aqui, pessoal, ela era mais ou menos assim, ó. Ela é uma regeneração bem inicial, principalmente com alguns arbustos, pouca grama, né? Não tinha quase nenhum pé de babaçu nascendo, né? Então era uma área que estava sem uso de fato, né? E a gente transformou aqui na agrofloresta. Inicialmente, quando eu fiz a visita aqui nesse SAF, a ideia inicial era fazer uma visita de reconhecimento do local para fazer as demarcações de onde vai ser o que, onde é que vai ser horta, onde é que vai ser agrofloresta, né? E aí foi feito um projetinho para essa área, que seria a primeira, esse primeiro SAF que seria implantado, quantidade de muda, dos insumos que iriam ser utilizados, né? E aí foi marcado a implantação, a gente veio fazer a implantação e aí mudou algumas coisas, né? Sempre na hora de implantar, muda alguma coisa do que foi planejado no projeto, porque falta alguma muda, falta algum insumo, não tem pessoas suficientes às vezes para fazer o plantio, né? Então muda uma outra coisa. Foi o caso um pouco dessa área aqui, né? Essa área aqui, que agora hoje está super aberta, era uma área onde tinha umas 3 ou 4 mangueiras enormes. Aquelas mangueiras que o pessoal tem no sítio, que ficam enormes, ó. Você observa ali que ele é um pé de manga, entendeu? Então aqui tinha pelo menos uns 3. Foram todos retirados daqui, né? Foram cortados, podados de fato. Porque são mangueiras muito antigas, muito cheias de cupim, perigosas inclusive, né, pelo tamanho, o porte que ficou. E aí a gente faz um reset nelas, né, faz um reset nessas plantas para poder reutilizar essa área. Nesse caso foi muito importante esse manejo, porque todo o material dessas mangueiras, né, os tocos, os troncos, os galhos, as folhas, foram utilizados para fazer esse sistema e o outro sistema que eu vou estar mostrando em outro SAF Vlog que eu vou estar gravando, tá bom? Então essas mangueiras foram podadas e aí aqui, ó, material delas, esse material maior aqui a gente está dando um destino ainda para ele, mas os tocos menores estão todos aqui, ó, as folhas e tudo mais, certo? Então inicialmente foi isso, depois a gente fez o esquadrejamento da área, forma aquela cerca que passa aqueles eucaliptos lá, livramos a estrada, vou mostrar para vocês agora. Livramos a estrada, aqui é a entrada do sítio. Aqui vai ser pensado um sistema bem bacana, assim. Ele vai ter um formato bem interessante. Não tem nem como eu falar agora, porque ainda vou fazer o planejamento dessa área. Mas vai ficar muito massa, né? Então aqui a gente tem a estrada de entrada do sítio. Então entra-se aqui. E o sistema foi pensado exatamente nessas condições, nas linhas nesse sentido, porque existe um declive, né? Aquela área lá é mais alta e essa aqui é mais baixa.
Então a gente não fez curva de nível, mas as linhas nesse sentido, elas barram a água, né? Então a gente faz esse barramento de água. Outra coisa interessante é que quando a pessoa entrar aqui no sítio, que ela for andando aqui, essa é a visão que ela vai ter do sistema agroflorestal. Como esse sistema vai fazer 3 meses ainda, o que a gente tem principalmente nas linhas de árvore é a placenta, né? Mas as espécies secundárias e mais tardias também estão plantadas aqui. Mas já dá para ter uma noção mais ou menos de como vão ficar essas linhas, né? Que a gente tem aqui, ó. Aqui é uma linha de árvore, aqui é uma linha de árvore. Hoje a gente está vendo o que? O milho. Então quando a pessoa entrar aqui, que ela for andando, ela vai ter essa visão aqui, ó, do SAF, né? Que é um sistema agroflorestal aqui com foco no café. Desse lado aqui também você tem esses eucaliptos. Provavelmente vamos fazer uma poda bem boa neles, para aproveitar essa biomassa para a expansão desse SAF aqui, certo? E também para introduzir algumas frutíferas, né? Aqui, por exemplo, nesse espaço aqui entre um eucalipto e outro, a gente pode plantar cacau, né? Seria uma planta interessante para fechar essa barreira era uma barreira de vento, também uma barreira vegetal, só que como os eucaliptos já cresceram, você já não tem mais o extrato aqui para ocupar esse espaço. Então aqui a gente pode plantar, por exemplo, cacau, que serviria como essa barreira nesse espaço e também iria produzir os frutos, né? Aqui a gente está dando uma ênfase maior ao café e ao cacau. O café para fazer café e o cacau para o chocolate, que também pode ser utilizado para fazer café também, né? Alguns tipos de blends, tá bom? SAF aqui, pessoal, foi pensado da seguinte forma: você tem linhas de árvore a cada 3 metros. Então dessa linha aqui para essa tem 3 metros. No meio você tem uma faixa de capim. Então aqui você tem um canteiro com mais ou menos 60, 80 centímetros. Um caminho com mais ou menos 40, 50. Uma faixa de capim, outro caminho e mais um canteiro. Então são canteiros a cada 3 metros. E entre eles é uma faixa de capim. Certo? Por quê? Porque aqui tem que ficar um espaço que a pessoa possa fazer pelo menos a curva. Fica muito curto, a pessoa não conseguir fazer a curva, ela vai cair e taca as mãos do canteiro. Então a gente vai usar esse estoco tudinho. Aí vai até lá, de um lado e do outro. E aqui a gente vai ficar pisando. Depois o mato vai nascer aqui, não tem problema, é até bom que nasce. Bolona. Aqui nós temos um canteiro de linha de frutíferos, pessoal. Então aqui a gente tem, por exemplo, goiaba. Aí aqui a gente tem uma pata de vaca, um urucum, uma bananeira, outro urucum, um cedro, outro urucum, uma goiabeira, mais um urucum. Aqui tem uma peroba, mais um urucum e uma banana. Então a gente tem aqui fruta, biomassa, madeira, biomassa, fruta, biomassa, madeira, biomassa, fruta, biomassa, madeira. Bananas a cada 12 metros, uma da outra, né? E aí sempre intercalando esse consórcio que eu acabei de explicar. Então a cada 6 metros a gente tem um canteiro igual esse. Os canteiros aqui são a cada 3, mas a cada 6 nós temos esse mesmo consórcio. Só que com espécies diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem acerola,
E aí o urucum a gente definiu aqui para ser a cultura principal de biomassa, porque na época a gente não estava com semente de moringa, né? Então a gente tem, ó, cerola, urucum, ipê roxo. Por aqui era para ter um urucum, não nasceu. Banana, urucum. E aí vai repetindo esse consórcio, certo? Então a cada 3 metros tem um canteiro de árvore. Porém, a cada 6 a gente vai ter esse consórcio de árvores. E aí, o que é que tem no outro canteiro então? Então a gente tem esse outro canteiro aqui, pessoal. Ele também fica a cada 6 metros, dele mesmo, e ele fica a cada 3 desse que eu acabei de explicar. O que é que tem nesse canteiro? Esse canteiro, ele é para o café. Então a gente vai ter em cada planta dessa de mandioca, a gente vai ter um pé de café. A gente plantou a mandioca aqui para ser a mãe do café, né? Então ela é a mãe de oca. O sol nasce lá e se põe para cá. Esse lado aqui é o lado que você tem o sol da tarde, que é o sol mais quente, né? É o sol que ele é muito pesado para as plantas, né? Mesmo as plantas de sol. O melhor sol para se usar para suas plantas é o sol da manhã, e o sol da tarde é um sol mais quente, mais danoso, né? As plantas fazem fotossíntese de qualquer forma, né? Mas para os nossos sistemas isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o café é uma planta que ela sente muito essa questão do sol logo no início. Ela, o cacau e algumas outras frutíferas que são de sombra, né? Então a gente plantou mandioca sempre do lado de cá, que é o lado do sol da tarde. Então, quando a gente fez o plantio, ficou o cafezinho, né? E essa estaca de mandioca. Agora que ela já pegou, ela já brotou, ela está o que? Protegendo o café do sol da tarde, que é o sol mais quente. Então em cada mandioca dessa, você vai encontrar uma mudinha de café. E olha como ela tá bonita, né? Essa daqui está um pouco mais amarelada, pode ser falta de nutriente, né? E sempre a mandioca protegendo. Então aqui vai ter outra muda de café, ó. Aqui vai ter outra muda de café. Certo? E assim por diante. Cada mandioca dessa é uma muda de café. Por enquanto nesse canteiro apenas o café. Mandioca cuidando dele. Entre a mandioca e outra, entre um pé de café e outro, a gente tem o milho. Esse milho dente de burra, né? Aqui da região da serra. Ele é um milho mais tardio, demora mais para produzir. Tanto é que ele está pendoando agora. E também ajuda a proteger o café do sol da manhã, né? Porém sem fazer tanta sombra para ele. Então, mandioca em cada pé de café, o milho no meio e feijão entre a mandioca e o milho, né? Feijão também aqui da serra. Então olha isso aqui. Pezinho de café, sempre protegidos pela mandioca. Com o tempo for passando, a gente pode ir fazendo um raleamento e tirando algumas folhas aqui da mandioca para aumentar a entrada de luz aqui para o cafezinho da tarde, entendeu? Mas sem tirar essa sombra parcial. E também na colheita do feijão, quando for tirado, já vai abrir uma quantidade de luz para o café. Esse café, ó. Então aqui, ó, como funciona a questão da mandioca. A muda de café foi plantada aqui. A estaca de mandioca foi plantada nesse sentido, né? Então ela vai produzir raiz ali, onde está o feijão. E o que brota dela faz uma proteção aqui para o café, ó. Então o sol da tarde que vem dali, é isso que ele vê no café. Então essas folhas da mandioca fazem essa proteção. Então por isso que essa muda de café sentiu pouco. E aí ela tem todo o sol da manhã para ela, assim como todas as outras. Então essa aqui é uma linha, né? Essa aqui é outra linha. Vocês podem ver, ó. Feijão, mandioca, café e assim por diante. Então uma linha de consórcio com frutíferas e madeira, capim, uma linha café, uma linha capim, consórcio de frutíferos com madeira. E no futuro a gente vai introduzir aqui
logo logo na verdade, espécies para produção de biomassa no canteiro do café. Feijão guandu, moringa, glericídia, para aumentar essa oferta de matéria orgânica no futuro. Uma coisa importante de levar em consideração, pessoal, é que a disposição das plantas aqui, principalmente das linhas de árvore com madeira, não é feito de forma aleatória, né? Tudo isso tem um estudo para saber onde colocar essas plantas, né? Por exemplo, aqui a gente está próximo do quê? Da estrada, que é onde vai ter trânsito de veículos. Então aqui nos canteiros, onde são os canteiros de árvore com madeira, a gente evita de colocar próximo da estrada árvores que podem ficar muito grandes, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma bananeira. A bananeira, dependendo da espécie, pode ficar muito grande, mas ela é uma planta que a gente consegue regular bem onde ela fica, né? Porque como ela vai crescendo e vai andando, criando novas filhas, a gente consegue regular para onde a gente quer que ela vá. Por exemplo, nesse outro a gente já tem a cerola, que é uma frutífera que ela não fica tão grande. E você podando, você consegue controlar bem a copa dela nesse espaço aqui. Então você nunca vai ter problema com passagem de veículos aqui por conta de frutíferas ou árvores de grande porte. Aqui a gente trabalhou uma triangulação, né? Então se naquele canteiro tem banana, nesse aqui a gente começa com outra fruta, no próximo a gente tem banana de novo. Então a banana ela faz uma triangulação aqui. Se você observar, ali também temos uma banana. Então isso significa que nesse canteiro aqui a banana vai estar no meio. Então ela faz esse triângulo. E aqui o canteirozinho de café. Então vamos ver aqui o que é que tem no outro. Então de novo aqui a gente tem uma cerola. Então tanto aqui como lá, na ponta de lá, a gente deu ênfase a essas frutíferas de pequeno porte. Então a acerola, a goiaba que a gente consegue regular bem com poda. A pitanga, que geralmente é uma frutífera que a gente consegue manejar ela menor, né? Banana de novo, dentro daquela triangulação que eu falei para vocês. Certo? De novo aqui um canteiro. Então cada pé de mandioca desse vai ter um cafezinho. E ali de novo uma cerola. O capim que foi roçado. Esse capim aqui, pessoal, é uma prática que a gente chama que é o plantar capim para não ter capim, né? Então, essa é uma área que normalmente em sistemas de frutíferos, né, pomares, é sempre uma área que não tem muita utilização, né? Que é uma área que é o espaçamento comum aqui para frutíferas, 3 metros ou 6 metros, então sempre fica o espaço entre linhas sem estar ocupado com nada. Quando você usa sistemas de irrigação por microaspersão, por aspersão, que acabam molhando uma área maior do que onde a planta está, né? Diferente dos sistemas de irrigação localizado, você acaba tendo muito mato nascendo nesses espaços. E se vai nascer o mato, que às vezes dá um pouco de trabalho para manejar, porque tem muito espinho, né? É um pouco mais duro, como por exemplo esse mato aqui, ó. Certo? Tem muito espinho. Tem espécies que floram e soltam sementes em várias épocas, né? Dá um pouco mais de trabalho. E aqui a gente tem um capim, nesse caso a gente está utilizando o capim Maasai, que ele dá corte muito rápido, ele ocupa bem o solo aqui, ó, evita que esse mato mais aleatório vá nascer na área, né? E é uma boa fonte de produção de biomassa, né? E aí a gente planta capim aqui para não ter capim aqui. Então todo esse capim aqui, ele vai ser junto aqui e ele vai sendo usado para cobertura aqui dos canteiros de árvore. Quanto mais cobertura a gente coloca aqui, menos mato vai nascer. Então a gente plantou o capim para não ter capim, né? Geralmente o pessoal usa mombaça, tanzânia, porque são espécies de capim que formam torceira, né? Eles não saem nascendo por aí, a não ser que eles soltem semente. E
E isso faz com que ele seja mais comportado, ou seja, ele jamais vai sair da onde ele nasceu já. A não ser que ele fique muito velho e acabe soltando sementes. Mas ele forma esses torrões, né? Ele forma essas estruturas aqui. Então onde a semente caiu, ela germina e ela fica aqui. Ele não vai nascer aqui no caminho, a não ser que tenha caído semente no caminho, ou então se você deixar passar do ponto de manejar ele e ele soltar sementes, né? A gente usou os tocos para fazer a marcação dos canteiros. Todos os canteiros, inclusive também os de capim. A gente pode agora tirar essa madeira dos de capim para poder usar na outra área que vai ser plantada, caso a gente não tenha suficiente. Porque o capim já está marcando o próprio lugar dele. Se eu tirar todos esses tocos aqui, ainda assim eu sei onde é que o capim está. Porém, os dos canteiros a gente recomenda que não reutilize, eles fiquem aí mesmo, porque eles vão acomodar bem o capim e vai evitar que o vento ou que a chuva retire esse capim do pé das plantas. Se você tirar esses tocos, pode acontecer isso, né? Então esses tocos aqui dos canteiros de capim, eles podem ser reutilizados. Então essa área aqui ela vai fazer 3 meses. Agora a gente tem principalmente a placenta, né? Que é a mandioca, o feijão e o milho. Quando a gente olha o sistema mais longe, é isso que a gente vê, mas todas as mudas estão aí, né? Olha como nasceu bem o urucum aqui nesse canteiro, né? Tá? O urucum vai servir aqui principalmente para a produção de biomassa inicialmente, né? Porque a gente estava sem semente de moringa na época para fazer. Então tem alguns canteiros que estão com pouca cobertura. A gente vai aproveitar o capim, esse primeiro corte que a gente deu, para poder regular ele e tapar esses buracos aqui. Que isso faz com que nasça muito mato e aí você vai tendo mais trabalho para fazer os capinhos. Então a ideia desse SAF, né, além de ser paisagístico, porque ele está na entrada da propriedade, é também de produção, principalmente de café. Então eu posso adensar um pouco mais de café aqui nessa área depois, plantando ele nessas linhas de árvore, né? Porém é um sistema que tem uma certa densidade, pois as linhas de árvore estão a cada 3 metros, né? Geralmente o pessoal tende a fazer com 5 metros no mínimo, tá? Mas com uma disposição bem interessante das plantas, né? Separando onde é o foco do café, onde é o foco de outras frutíferas. Então, apesar de ter um foco no café, tem também um foco paisagístico, né? Porque, de novo, é a entrada do sítio. Todo mundo que passar aqui vai ver esse SAF, né? E aí no futuro eles vão ver os pés de café, as árvores já grandes, né? As linhas de árvores bem mais definidas. Na medida que as árvores vão crescendo, o capim ele naturalmente vai ficando fraco por conta do sombreamento, e aí já vão ser outras plantas que vão estar produzindo matéria orgânica para a gente dentro dessa área, né? E a gente vai fazer a expansão. Então daqui a gente vai fazer aquele outro SAF lá do outro lado, tá? Com goiaba, urucum, cedro, né? Cedro, vocês param para observar, cedro é uma árvore de um porte muito grande, mas ela também perde as folhas numa época do ano. Então se vocês observar o local que eu decidi para ser o cedro, ele está basicamente no meio da área, bem no centro. Porque quando ele crescer, apesar dele ser uma árvore de grande porte, ele vai ocupar a copa dele bem, isso aqui mais ou menos, ele vai perder suas folhas. Então você tem essa questão da entrada maior de luz quando ele perde as folhas. Então você não vai ter que ficar podando o cedro, subindo em cima do cedro. Então naturalmente ele foi pensado numa posição bem estratégica, né? No meio do SAF. Então tá ficando escuro já, o sol tá se pondo. Eu vou deixar para gravar da outra área que a gente fez em outro momento. As dúvidas que vocês tiverem podem perguntar aí, a gente tenta responder no outro SAF Vlog, tá? Mas era mais para mostrar esse trabalho que a gente está fazendo aqui em Viçosa, tá bom? Então aqui tem o sistema e aqui vai ser o local onde vai ser feita a expansão dele, né? A gente vai deixar aqui uma linha de acesso para o quadriciclo, para o tratorito, né? E aí ele vai começar mais ou menos a partir daqui
e vai até ali perto da cerca, né? Porque embaixo da cerca passa essa fio de energia e aí a gente não vai fazer plantio de árvores lá. Então vai até ali mais ou menos esse sistema. Então essa expansão aqui, esse segundo SAF, ele vai ser inclusive maior do que esse aqui, ó. E aqui ainda tem o material da mangueira que foi podado, das mangueiras que foram podadas, que está sendo usado aqui como cobertura, que vai ser usado também para esse SAF que vai ser expandido aqui.